Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, o Papa Francisco, né? Conversas com Jorge Bergoglio, do grande escritor Sérgio Ruban e da Francesca Ambrogetti. Tá? Essa obra ela possui um conjunto de conversas feitas pelos autores dessa obra, né, que eles fizeram com o Papa, ou seja, diálogos, conversas, entrevistas que eles tiveram com o Papa. Tá? Eu não vou falar de todas as entrevistas aqui, eu vou ler apenas alguns trechinhos de algumas entrevistas que foram muito importantes. Falando sobre a questão do desemprego, o Papa nos declara: o que acontece é que o desempregado, em suas horas de solidão, sente-se miserável, porque não ganha vida. Por isso é muito importante que os governos dos diversos países, por meio dos ministérios competentes, fomentem uma cultura do trabalho, não da dádiva. É verdade que em momentos de crise é preciso recorrer à dádiva para sair da emergência, como a que os argentinos viveram em 2001. Mas depois é preciso ir fomentando fontes de trabalho, porque, e não me canso de repetir, o trabalho dá dignidade. Então aqui o Papa está nos falando que ele até concorda que os governos deem algum tipo de ajuda para pessoas desempregadas, mas que não transformem isso numa espécie de cultura. O ideal seria o governo possibilitar trabalho para aqueles que não têm condições financeiras de trabalhar, ou seja, que o governo de alguma maneira desse oportunidade, ajudasse que possibilitasse que as empresas criassem vagas de trabalho para pessoas que não têm trabalho, para pessoas que estão desempregadas. Melhor do que dar o peixe ao pescador é ensiná-lo verdadeiramente a pescar aquele tipo de peixe que ele deseja. Falando sobre a cultura do século XXI, que muitas vezes procura esconder a morte, o Papa nos diz o seguinte: a situação, falando sobre uma situação de um filme, né, que a mulher não tinha coragem de mostrar a morte de um ente querido para outro, o Papa fala o seguinte: a situação mostrava o ridículo de certas culturas hedonistas que levam até a maquiar os cadáveres, inclusive a sentá-los nos velórios. Não é comum, mas aconteceu em alguns lugares. Também há o caso de certos cemitérios que são museus, obras de arte, lugares lindos, tudo para disfarçar o drama que há por trás. E aí a entrevistadora pergunta: a propósito, o senhor pensa em sua própria morte? O Papa responde: já faz tempo que ela é uma companheira cotidiana. Aí a entrevistadora pergunta: por quê? Aí o Papa responde: passei dos 70 anos e a linha que resta no carretel não é muita. Não vou viver mais 70 e estou começando a considerar que tenho que deixar tudo. Mas vejo isso como algo normal, não estou triste. Alguns têm vontade de ser justos com todos em todas as situações, de fazer, no final, digamos, caligrafia inglesa. Bem, jamais me ocorreu fazer um testamento, mas a morte está em todos os dias em meu pensamento. Então aqui a gente até se lembra, né, daquele livro da Bronnie Ware, né, chamado Antes de Partir, livro esse que eu até fiz uma resenha aqui nesse canal falando sobre ele, em que ela falava sobre ela interagiu com pessoas que estavam nos últimos momentos de vida, né? E aí ela escreveu aquele livro, e uma das coisas que a Bronnie Ware fala para nós, lembrando que a Bronnie Ware é budista, é que a sociedade não deveria disfarçar a morte. A sociedade deveria de tratar a morte como algo natural. Deveria ensinar a pessoa desde pequena a morrer. Ou seja, desde pequena a sociedade deveria ensinar que a pessoa não é eterna, que a pessoa não vai durar para sempre, que um dia a pessoa morrerá. E o Papa ele segue exatamente essa mesma lógica. Quer dizer, a sociedade não deve esconder das pessoas a ideia da morte. A sociedade deve fazer com que as pessoas vejam que a morte se trata de algo natural, que todos nós um dia passaremos pela morte. Tá? Depois, falando sobre a questão do comunismo, o Papa ele diz que ele não é comunista, tá? Ele não se considera comunista, mas ele diz que ele lia, quando era mais novo, Nuestra Palavra e Propósitos, que são publicações do Partido Comunista, e adorava todos os artigos de um de seus conspícuos membros e recordado homem do mundo da cultura, Leônidas Barletta. Ajudaram-me em minha formação política, segundo ele, mas nunca fui comunista.
Tá? O Papa, então, se aqui na internet você vê muito teorias conspiratórias falando que o Papa é comunista, que o Papa é comunista, que o Papa é não sei o quê, mas o próprio Papa ele diz: mentira, não sou comunista nada. Depois o Papa, ele, mais à frente, falando sobre outros assuntos, o Papa vai falar sobre o seguinte: é preciso caminhar com o pé na zona dita de segurança, ou seja, em tudo que foi adquirido, que foi incorporado pelo aluno, naquilo que lhe traz segurança e faz com que ele se sinta à vontade. E com o outro, tatear zonas de risco, que tendem a ser proporcionais às zonas de segurança, à idiosincrasia da pessoa, ao entorno social. Então essa zona de risco vai se transformando em zona de segurança, e assim sucessivamente, avançando-se na educação. Mas sem risco não se pode avançar, e só com risco também não. Então o Papa ele fala mais tarde o seguinte: o naufrágio enfrenta o desafio de sobreviver com criatividade, ou espera que o resgate ou ele mesmo comece seu próprio resgate. Na ilha onde chega tem que começar a construir uma cabana e para isso pode utilizar as tábuas do barco afundado e elementos novos que encontrar no local. É o desafio de assumir o passado, mesmo que já não flutue, e de utilizar as ferramentas que o presente oferece em face do futuro. Aqui o Papa está falando que ele é a favor de um sistema educacional que parta do conhecimento prévio do aluno acerca de várias questões e apresente ao mesmo tempo novos elementos para esse aluno, sempre fazendo uma certa análise, uma certa comparação com aquilo que o aluno já sabe. Ou seja, uma assimilação. Sempre estabelecer uma assimilação entre aquilo que o aluno já sabe com aquilo que ele deve começar a aprender de novo, né? De algo novidade, algo novo. Tá? Então o Papa ele é a favor desse tipo de sistema educacional. Esse sistema educacional está mais relacionado com aquilo que nós chamaríamos de método socioconstrutivista, né? Que o Papa, ao que tudo indica, é a favor. Falando sobre a paciência cristã, o Papa diz o seguinte: a paciência cristã não é quietista ou passiva. É a paciência de São Paulo, a que implica suportar, carregar nos ombros a história. A imagem arquetípica de Enéas, que quando do incêndio de Troia põe seu pai nos ombros, põe sua história nos ombros e vai caminhando rumo à montanha em busca do futuro. Então, por mais que o cristianismo seja uma religião calma, né, ela procura promover a possibilidade do desenvolvimento humano. Tá? Mais tarde, falando acerca da igreja, o Papa diz o seguinte: uma igreja que se limita a administrar o trabalho paroquial, que vive trancada em sua comunidade, é igual a uma pessoa presa, atrofia-se física e mentalmente, ou se deteriora como um quarto fechado onde o mofo e a umidade se espalham. Uma igreja autorreverencial é a mesma coisa que uma pessoa autorreferencial. Fica paranoica, autista. Então o Papa é a favor de uma igreja mais ativa, de uma igreja que vá de encontro aos seus fiéis, de uma igreja que vá de encontro às pessoas que estão sofrendo, que estão desoladas, e também aos membros que não veem na sua igreja uma representatividade ativa. Depois, falando sobre o aborto, o Papa diz: a mulher grávida não leva no ventre uma escova de dentes e nem um tumor. A ciência ensina que desde o momento da concepção, o novo ser tem todo o código genético. É impressionante. Não é então uma questão religiosa, e sim claramente moral, com base científica, porque estamos na presença de um ser humano. Então o Papa aqui ele levanta uma questão polêmica. A criança no ventre materno, ela não é uma parte do corpo da mulher como se fosse uma unha, ou ainda como se fosse uma escova de dentes, que tu vai lá, escova os dentes e coloca de volta no armarinho. A criança no ventre materno, independente da semana, já é um ser humano em potencial. Matar aquela criança no ventre materno, ou seja, praticar aborto, é um ato de assassinato, porque você está matando um ser humano, você está matando uma pessoa. Quando vocês, por algum motivo, você lê que a ciência questiona se de fato aquela criança no ventre materno é de fato um ser humano, se aquele embrião, melhor dizendo, é de fato um ser humano, você tem que levar em consideração também que os mesmos cientistas dizem que é possível que aquela criança seja um ser humano, mas é também possível que aquele embrião não seja um ser humano. Ou seja, é possível que aquele embrião seja um ser humano, é possível que não. Então, ao abortar uma criança, é possível tanto que a mulher esteja de fato abortando um ser humano, matando um ser humano, isso se chama assassinato, como também é possível que ela não esteja abortando um ser humano, e sim algo que é apenas um conjunto de células, um embrião, não é apenas um conjunto de células.
Mas como a ciência ela não tem uma resposta final a esse tipo de coisa, é muito arriscado uma mulher fazer aborto. É muito arriscado para uma mulher correr o risco de fato de estar matando um ser humano. Tá? Porque é 50 por 50. 50 chance de possibilidade dela estar matando um ser humano, 50% de chance dela não estar matando um ser humano. A grande questão é, e se ela estiver de fato matando um ser humano? E aí? Ela vai entrar na vida então como uma assassina? Né? Então o Papa ele se levanta fortemente contra o aborto. Depois vem algumas palavras do Papa que falam sobre outras questões. Ele diz o seguinte: certamente vocês conhecem aquele conto que relata que vários embaixadores vão ver Deus para se queixar, porque, diferentemente das outras nações, ele havia dotado a Argentina de tantas riquezas. E o Todo-Poderoso lhes responde: sim, mas também lhes dei argentinos. Brincadeiras à parte. É claro que não estivemos à altura das circunstâncias, mas ainda estamos a tempo de mudar a situação. Então o Papa ele é otimista com relação à economia da Argentina, com relação ao desenvolvimento econômico argentino, que segundo o Papa tende a melhorar, né? Porque os argentinos são um povo guerreiro que vão conseguir melhorar. Depois ele fala sobre outras questões. Ele diz assim: permita-me citar o caso do Japão que o Dr. Sanguinetti mencionava. Recordemos, acaba a Segunda Guerra, o país fica mergulhado numa grande crise. Não só sofre a espantosa destruição atômica de cidades inteiras, que sela todo o lutuoso saldo da conflagração, mas também padece o grande fracasso cultural cristalizado na mensagem radiofônica do imperador, quando diz que ele não é de condição divina. A partir de então, os japoneses começam a reconstruir seu país. Em seus portos, que haviam sofrido os bombardeios, as crianças, os jovens, os homens se jogavam no mar com uma chave inglesa para tirar dos barcos afundados e também dos aviões que caíram pedaços de ferro para as fundições, que dariam lugar às siderúrgicas japonesas. Começaram do zero. Aí a entrevistadora pergunta: e o senhor acredita que poderia haver uma reação parecida na Argentina? O Papa responde: o que posso dizer é que existem muitos exemplos ao longo da história que mostram que a capacidade criativa para gerar trabalho e seguir em frente costuma aparecer especialmente nas crises mais profundas, quando não há mais jeito. Talvez a Argentina tenha chegado a esse ponto. Então o Papa ele acredita que exatamente nas situações de maior calamidade humana, de maior crise, de maior destruição, o ser humano vai lá e começa a criar meios de continuar sobrevivendo. Depois o Papa fala o seguinte: gosto de falar, a entrevistadora pergunta, por que o senhor usa o termo pátria? O Papa responde: gosto de falar de pátria, não de país, nem de nação. O país é, em última instância, um fato geográfico e a nação um fato legal, constitucional. Porém, a pátria é o que outorga a identidade. Quando uma pessoa ama o lugar onde vive, não se diz que é um paisista ou um nacionalista, e sim um patriota. Pátria vem de pai. E é ela que, como já disse, recebe a tradição dos pais, que a leva adiante, que a faz progredir. A pátria é a herança dos pais no presente para levá-la adiante. Por isso, equivocam-se tantos que falam de uma pátria separada da herança, como aqueles que a querem reduzir à herança e não a deixam crescer. Aí a entrevistadora pergunta: em síntese, o senhor tem uma visão moderadamente otimista do futuro do país e do mundo? E o Papa responde: é o que sinto. Posso estar enganado. Nós não veremos, mas nossos filhos verão. Como aquela história dos dois padres que estão conversando sobre um futuro concílio e um pergunta: um novo concílio vai suprimir o celibato obrigatório? E o outro responde: parece que sim. Mas o primeiro conclui: de qualquer maneira, nós não vamos ver isso. Nossos filhos vão. Brincadeiras à parte, é útil não confundir otimismo com esperança. O otimismo é uma atitude psicológica diante da vida. A esperança vai além. É a âncora que jogamos no futuro e que nos permite puxar para chegar ao que desejamos. É esforçar-se na boa direção. Além de tudo, a esperança é teologal. Deus está no meio disso. Por tudo isso, acredito que a vida vai triunfar. Depois o Papa, depois há um anexo, tá, de um poema nacional chamada Martin Fierro, em que o Papa ele faz alguns comentários sobre o poema Martin Fierro, né, que é um poema argentino muito famoso na Argentina. Eu não vou ler esse poema aqui, pode ser que eu leia no vídeo posterior, tá?
Mas é isso, pessoal. É um livro interessantíssimo. Como vocês já viram, o Papa ele é bastante esperançoso. Ele defende a vida. Ele defende que a economia vai melhorar no mundo inteiro, porque os seres humanos eles são dotados desse potencial divino, que é o desejo de melhorar, e por isso sempre dá certo. E o Papa também ele é a favor que que os governos promovam, né, uma política do trabalho e não necessariamente uma política da dádiva meramente. Então, quer dizer, existem várias questões interessantes que o Papa aborda nesse livro, tá? Então eu deixo aqui para vocês mais esse comentário sobre esse livrinho aqui, ó, o Papa Francisco, Conversas com Jorge Bergoglio, tá? Do Sérgio Ruban e da Francesca Ambroghetti, tá? Então compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe e não se esqueça de ler esse livro. É muito importante que você leia ele, certo? Um forte abraço, até mais.